finalizar a questão dos férmions, ainda ficou faltando um pedaço, né? Na aula passada, um pedaço pequeno e tal, e daí em diante a gente vai passar para essa parte de espalhamento, né? Mas não para a teoria de espalhamento por um potencial, e sim para a teoria formal do espalhamento, envolvendo matriz S, etc. e tal. A gente vai, o programa dessa parte de espalhamento é definir os instrumentos que a gente precisa, estados in, estados out, matriz S, etc. e tal, e vamos aplicar isso para descobrir as quantidades físicas que a gente precisa medir, tipo taxas de decaimento, seções de choque, essas coisas todas. Né? Fala. Não, tô sério. Tô sério. Tô só mais uma. Ah, você tá sério? Tô. Tá bom. Então vamos aí. Vamos só revisar aqui rapidamente, né? A questão dos férmions, que a gente precisa de funções de onda antissimétricas. Né? E tem uma coisa que a gente montou lá quando a gente falou de bósons, né? Por exemplo, férmions livres ou bósons livres. A newtoniana é exatamente a mesma. Né? O que te distingue, né, uma newtoniana de férmions ou uma newtoniana de bósons, quando você tem N corpos? Simetria. Não, nada. Nada. O férmio vai satisfazer. Se você pega um elétron, por exemplo, no átomo de hidrogênio, né? Elétron férmio, próton férmio. Qual é o newtoniano? É P2 sobre 2N, Mais um potencial, né, do próton, mais P2 sobre 2N do elétron, né, mais potencial de Coulomb, né, essencialmente, dependente da distância entre o próton e o elétron. Lá não tem nenhuma informação se o elétron e o próton são férmios ou são bósons, etc. E tal, né? Nessa formulação, essa informação vai entrar, na verdade, na mão. Né? Quando você for construir a sua função de onda, você vai lembrar que esses caras são férmios e, portanto, eles têm que ser associados coletivamente a funções de onda antissimétricas. Então você vai construir sua função de onda de maneira antissimétrica. Quando você chegar na formulação, né, de campos, por exemplo, campos quânticos, aí a gente viu que a gente tem duas opções. Ou a gente usa relações de comutação, ou usa relações de anticomutação entre os operadores de criação e aniquilação. Tá certo? Se eu usar relações de anticomutação, isso vai implicar em relações de anticomutação canônicas para os campos fermiônicos. Relações de anticomutação como essas aqui, por exemplo. Né? Certo? Mas esses são pedaços das relações. Você tem isso aqui é um anticomputador. Né? Você tem também isso aqui. Né? E, consequentemente, conjugado a gente chama desses caras. Aí não sei se vocês se lembram que a gente estabeleceu um mapeamento entre a teoria de campos e as funções de onda da teoria de muitas partículas. Né? Esse mapeamento é o seguinte: nossa função de onda, né, de muitas partículas, ela é descrita essencialmente como valor esperado no fato do psi x1p psi x2p estado psíquico. Né? Deixa eu fazer uma coisa um pouquinho diferente, só para a gente não se confundir, né? O psi é o operador de campo, tá certo? Esse psi a gente construiu com isso aqui, essencialmente, uma n de AM.
vezes πm de x exponencial menos i com 1 sobre a t. Não sei se vocês se lembram disso. Aqui nós estamos falando de campos livres, né, onde fica tudo mais simples. Né? Essa função de onda, ela tem que ser antissimétrica perante a troca de quaisquer rótulos como esse que eu tenho aqui. Né? Essa relação de anticomutação garante essa antissimetria automaticamente. Você simplesmente trocar um campo desse pelo outro, né, você troca de sinal da sua função de onda. Você gostaria que, quando você tivesse partículas interagentes, essas situações se preservassem, essa coisa continuasse. Né? Agora, a pergunta que a gente poderia fazer, né, que a gente começou a responder na aula passada, né, é como é que eu montaria uma teoria clássica que, uma vez quantizada, resultasse nessa teoria quântica de campos que está aí. Certo? E como é que eu poderia fazer a passagem canônica por princípio de correspondência entre uma teoria clássica de campo e a teoria quântica de campos que vai resultar nessa situação que está aí? No caso bosônico, né, eu posso propor, por exemplo, uma lagrangiana que seja essencialmente isso daqui. Cidade e H quadrado, DLT menos H, si. Né? Essa lagrangiana que está aí, a equação de movimento dela, né? Claro que você pode simetrizar isso para psi e psidaga aparecerem no mesmo pé de igualdade, não tem problema, a diferença é uma derivada total. Né? Essa lagrangiana aqui gera a equação de Schrödinger por um princípio variacional, então você pode pensar, a equação de Schrödinger é uma equação clássica deduzida dessa lagrangiana. A solução dessa equação clássica, né, é essa que está aqui, vamos dizer assim, coisas que estão aqui. Aí, se você substituir essa solução nas relações de comutação, você vai tirar que esses A's são operadores de criação de comutação. Esse é o, né, esse é o caminho canônico para a gente fazer essa conta numa teoria quântica de campos. Ponto. Aí eu pergunto, e para os férmions, como é que eu faço? Para os férmions eu tenho que fazer essa conta de modo que eu termine com funções de onda antissimétricas. Isso significa que esse objeto, classicamente, eu digo classicamente entre aspas, porque aqui eu tenho um H cortado no meu lagrangiano. Então isso aqui não é exatamente clássico, né? Mas é clássico no sentido de que isso é uma função e ele vai virar um operador. É semiclássico? Não, nem semiclássico. Isso não é clássico de jeito nenhum. Né? Isso é uma função que vai virar um operador você está usando isso aí como um protótipo para você construir a sua hamiltoniana quântica. Essa é a história. Né? E depois você abandona, você larga para fora. Agora, esse campo aqui, quando ele se referir a um campo fermiônico, ele vai precisar exibir as propriedades de antissimetria. Porque a correspondência ela se dá entre o parênteses de Poisson e o comutador. Por que ele se dá desse jeito? Porque o parênteses de Poisson e o comutador, eles dividem a mesma álgebra, o mesmo tipo de álgebra. E são antissimétricos. Né? Quando você está falando de férmions, você vai ter que terminar no anticomutador. Então o comutador parece Lagrange, não é? Pois é, o parêntese o parêntese de Lagrange também é antissimétrico. Não, eles são não, porque mas o Bolson é de Lagrange. O Bolson está na escola de Lagrange, não? Sim, pode ser, mas veja bem, ambos são antissimétricos. A questão é, depois que você quantizar, você tem que terminar em relações de anticomutação. A ideia é você chegar nos anticomutadores a partir dos parênteses de Poisson. Só que os parênteses de Poisson são antissimétricos e os anticomutadores são simétricos. Então você não pode trabalhar com o mesmo tipo de objeto no nível, entre aspas, clássico.
tá certo? Você tem que fazer alguma estrutura diferente. Ou seja, esses campos, entre aspas, clássicos, que estão aparecendo aqui, tem que ser campos anticomutâneos. Tá certo? Ele já tem que satisfazer uma álgebra clássica de anticomutação e não anticomutação. Então, para você poder montar caras desse tipo, é que a gente introduziu as variáveis de Grassmann. As variáveis de Grassmann são variáveis anticomutantes, entre aspas, clássicas. Certo? São números? Não. Eles não existem, né? Não tem uma realização numérica. Talvez possa ter até uma realização matricial, mas não tem uma realização numérica das álgebras de Grassmann. Né? A álgebra de Grassmann ela foi definida, você tem um conjunto de objetos, né? Θi igual a 1, sei lá, n, né? N infinito, não faz? Então, esses objetos, eles vão satisfazer isso que está aqui, que o anticomutador deles é zero. Isso implica imediatamente, né, que você tem uma nilpotência de cada uma dessas variáveis que estão aí. Θi ao quadrado igual a zero. Né? O livro clássico que todo mundo cita quando fala em variáveis de Grassmann, né, é o livro do Berezino, O Método da Sincronização. É um verdadeiro clássico, mas, honestamente, é um desses clássicos obscuros. Né? Variáveis de Grassmann vocês vão encontrar em 300 mil lugares por aí, não necessariamente piores do que o livro do Berezino. Então, a gente se concentrou em discutir, né, essa situação, onde a gente tivesse um mundo, né, onde as nossas funções fossem funções dessas variáveis que estão aí, variáveis anticomutantes. Então, se a gente tivesse, por exemplo, só uma variável anticomutante, né, como é que seriam as funções dessa variável anticomutante? Você poderia imaginar, eu defino uma função através de série de Taylor, né? Então, um termo independente da variável, um termo linear, um termo quadrático, um termo cúbico, etc. E tal. Mas no caso de uma álgebra de Grassmann, esse negócio para aqui no termo linear, porque o termo quadrático, cúbico, cúbico já é zero todo mundo. Então, essa é a função mais geral que você pode colocar dentro de uma álgebra de Grassmann de uma variável. Já numa álgebra de Grassmann de duas ou mais variáveis, né, você pode colocar, por exemplo, essa função dessa maneira aqui, né? Somatório C. K. Θ. C0 vai ser K igual a 1, C0 mais isso. Né? Você vai ter um polinômio nessas variáveis, né, onde o grau máximo desse polinômio é n. Essa é a função mais geral, né, de uma álgebra de Grassmann de n variáveis. Né? Nesse aspecto também, a gente apresentou a derivada, né, em relação a uma variável de Grassmann. A derivada foi apresentada com a regra usual de dθi, dθj igual a ΔJ. Né? É 1 se I for igual a J, 0 se I for diferente de J. Né? Mas a gente viu que havia ambiguidades. Por exemplo, se eu aplico essa derivada de uma função genérica, né, de todas essas variáveis, à direita ou à esquerda, eu posso chegar eventualmente em sinais diferentes, né, dependendo do termo que eu estou colocando.
Então a gente foi obrigado a introduzir duas derivadas, uma derivada à direita e uma derivada à esquerda. Como é que elas funcionam? Né? A derivada, por exemplo, se eu tiver d a d θ2, θ1, θ2, né? Esse cara daqui vai ser menos θ1, d de θ2 dá menos θ1. Essa derivada à esquerda. Essa mesma derivada sendo atuada à direita, né? Pela mesma razão vai dar θ1. Então, essa ambiguidade é resolvida dizendo, não é ambíguo não, depende da ordem, da direção em que você está aplicando a sua derivada. Né? No mais, não, é para dizer que ele age naquele sentido. Mas na verdade é desnecessário mesmo, né? Sou eu que inventei isso, que deixa isso para lá. Eu pensei que isso mesmo. Mas não precisa. Se você posicionar essa derivada aqui, como não tem mais nada para lá, ela vai ter que atuar para cá. Né? Direto. Então, realmente é meio óbvio. Né? Bom, se a gente falou de derivada, aí a gente também foi obrigado a falar de integral. Né? Integral, na verdade, é a parte mais importante para a derivada. Né? A gente propôs a integração, né, de maneira que ela satisfizesse duas regras básicas. Né? Integral de dθ igual a zero, integral de θ dθ por dθ igual a 1. Certo? Todo mundo, por exemplo, esses elementos de integração, as variáveis, as derivadas, todo mundo satisfaz relações de anticomutação. Todo mundo passa uns por cima dos outros anticomutando. Certo? Essas relações que estão aparecendo aí, né, elas têm uma virtude. Né? Elas garantem que o que você está chamando de integral é uma coisa linear e invariante translacional. Com essas duas regras você vai mostrar isso. Né? Agora, tem várias propriedades muito estranhas em relação à integração usual, né? Integração boltzmann. O Eric, por exemplo, só ficou satisfeito na hora que eu falei que eu tinha um funcional sobre a álgebra de Grassmann. Ou seja, eu tinha a integral, um funcional sobre a álgebra de Grassmann. É um jeito de eu atuar sobre um conjunto de variáveis de Grassmann e obter um número. Aí o Eric ficou satisfeito. Antes disso, ele disse que eu estava enganando ele. Desgraçado. Mas todas as integrais são isso? Hein? Todas as integrais são. Mas o problema é que na integral de Riemann, por exemplo, mesmo de Lebesgue, etc., você tem uma visão geométrica prática. Você olha e vê, tem um retângulozinho, eu tenho em cima, etc. Aqui não tem nada disso. Certo? Aqui você é obrigado a se confrontar com o conceito de funcional mesmo. Cara, o objetivo disso aqui, eu estou usando o símbolo de integral, mas na verdade eu quero tirar um número dessa expressão. Eu quero associar essa expressão a um número obedecendo certas regras. Por exemplo, linearidade. É uma coisa massa de mecânica analítica, né? Que coisa básica. Está muito funcional, não parece não? Mais ou menos. Né? O lance que eu estou dizendo é o seguinte: aqui você está com um conjunto de números. Porque está eliminando essa onda, por exemplo. Olha que ali, eliminação onda. Não tem nada a ver. Eu só te lembro que eu escrevi teto. Exato. Se eu escrevesse C, provavelmente não te lembraria. Estaria mais próximo da realidade. Entendeu? Não é para lembrar ação ângulo. Não tem nada a ver, não é um ângulo, né? Etc. e tal. Quer dizer, a gente não tem limite de integração nas variáveis de Grassmann. Eu não estou integrando de zero aqui, por exemplo, coisa assim. Não tem limite. Né? Então, por exemplo, se você pegar a integral dθ de f de θ, né? O resultado dessa integral aqui em geral vai ser a integral de dθ de a mais dθ. Integral, o a vai sair da integral, linearidade. Integral de dθ vai dar zero. Integral de θ dθ vai dar b. O resultado sempre é b. Isso ajuda a gente, inclusive, a perder o preconceito com integral.
integral, né? Integral costuma ser muito feio, mas aqui é bonitinho, na hora de grado. É a coisa mais fácil do mundo calcular uma integral. É só você, né, observar que isso daqui dá a mesma coisa que a derivada do f em relação à terra. Exceto se você derivar o f, você vai obter também. Então a integral e a derivada, elas são basicamente a mesma coisa sobre uma álgebra de grado. Assim, o único problema disso é a infelicidade dos auxílios de integral, porque se não fosse isso, Não é felicidade. é um pouco assim. A derivada satisfaz a regra da teoria? Satisfaz. Por hipótese. Se ela satisfaz a regra da teoria, tem um problema sério, eu acho. Fala aí. Não, do ponto de vista de álgebra de Galois, eu acho que tem um problema da derivação da integral sério, que é a álgebra sério. Eu acho que deve ter alguma definição onde isso não deve aparecer. Eu acho que se tem os passos da estrutura de álgebra diferenciada, isso não é isso. Bom, tem vários pressupostos aí que eu tenho a impressão que não se verificam aqui. Tá? Mas realmente eu não vou. Sério? Eu não posso te dizer nada a esse respeito. Realmente não posso te dizer nada a esse respeito. Não tenho informação sobre isso. Agora, o que eu estou chamando de derivada aqui também não é a derivada, né, De Newton. a derivada normal lá, né, que f de x mais f de x menos f de x e tal. Quer dizer, se eu identificar com isso também tem meus problemas. A derivada é outro tipo de funcional. Só que não é um funcional. A derivada não é um funcional. A derivada não é um funcional porque ela me leva para dentro da própria álgebra de grado, em geral. A integral não. A integral me leva nos reais ou nos complexos. Aí depende. O curto que a gente está considerando. Enfim. Bom, uma propriedade muito interessante que a gente viu também na aula passada, né, que eu quero generalizar aqui, foi essa propriedade aqui, né? Suponha que uma integral você faça uma mudança de variáveis, certo? Faça a mudança de variáveis. Isso aqui com A diferente de zero, certo? Então, se você calcular a integral em dθ, né? Isso vai dar o df dθ, que vai dar, em princípio, a d dθ do f dθ sobre a. Bom, mas isso que está aqui é a integral de dθ do f de dθ sobre a. Você pode interpretar o início e o fim dessa forma da seguinte maneira: eu fiz uma mudança de variáveis de θ para dθ e esse cara que está aqui é o jacobiano. A regra que apareceu aqui foi a seguinte: a de que dθ é igual a 1 sobre a dθ. De jeito nenhum que essa é a regra na integral usual. Se esse θ fosse um ângulo, por exemplo, dθ' seria a dθ. Aqui na álgebra de Grassmann, a gente tem que terminar com dθ' sendo 1 sobre a dθ. Tá certo? Você tem um inverso do jacobiano. Eu vou mostrar isso para vocês um outro exemplo aqui, que é um exemplo multidimensional. Você pode calcular o jacobiano como determinante da matriz da transformação linear. Só que o que vai aparecer é o inverso dele, não é ele. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, suponha que a gente tenha duas variáveis clássicas, né? Θ1 e Δ2. Né? Eu
faço uma mudança de variáveis, que seja uma transformação linear, né? Aí J, θ, J. Certo? Eu falo em θ1 e θ2 porque eu quero fazer o negócio explicitamente na cara de vocês. Certo? Olha só. Se eu pegar θ'1 vezes o θ'2, certo? O que dá isso? θ'1, ele é o A1J, θJ. Não é isso? θ'2 é o A2J, 2K, θK. Então, eu preciso fazer agora a soma em J e em K dessa história. Então, essa soma ela vai dar A1, θ1, esse cara aqui eu vou manter, A2K, θK, mais o A12, θ2, A2K, θK. Fiz a primeira soma, primeiro mantive a segunda, depois eu vou fazer a segunda, por razões que vocês vão ver no segundo. Né? Então, legal. Agora vamos fazer a segunda soma. Se o K for igual a 1, eu tenho A21, θ1. Certo? Então, tem θ1, θ1, θ1 quadrado é zero. Então, K igual a 1 não contribui aqui. Quem vai contribuir é o K igual a 2. Então, eu vou ter A11, A22, θ1, θ2. E morreu essa contribuição já aqui. Faço a mesma coisa no segundo aqui. Ó. A12. Se o K for igual a 1, eu tenho θ1 e tenho θ2, θ1. Maravilha. Se o K for igual a 2, eu tenho θ2 ao quadrado, que é zero. Então, isso fica A12, A21, θ2, θ1. Isso é um limite de vida? Dá para botar um limite de vida aí, né? Com certeza. Você vai acabar de ver aqui. Ó. A1, A22, menos A12, A22, θ1, θ2. Só uma pergunta, é limite de vida que você fala? Definitivo, eu não sei. Eu também não sei. Isso aqui é o determinante da matriz A vezes θ1, θ2. Certo? Não é difícil mostrar por indução, né? Que se você tiver N variáveis de Grassi, e aí você tiver uma matriz N por N, fazendo a transformação entre esses caras, você vai ter que o produto de todos esses caras vai ser o determinante, os caras transformados, vai ser o determinante vezes os caras originais. Tá certo? Isso é uma propriedade das formas diferenciais, por exemplo, das variáveis de Grassi, de elementos de integração, né, de superfície, por exemplo, no espaço, você tem um produto vetorial definindo, né, a orientação da sua superfície, coisas desse tipo. Então, se você olhar bem agora, você pode dizer o seguinte: você tem uma condição para impor. Você quer que essa integral feita em θ' dê exatamente a mesma coisa que essa integral feita em θ. Tá certo? Se você substituir o θ'1, θ'2, você vai ter desse lado aqui o determinante de A integral do θ'1. Só é 2 elementar. É θ'2, θ'1, θ'2. Isso igual ao que está aparecendo ali em cima. Não? Então, se você tem que ter uma relação entre o dθ'1, o dθ'2 e o dθ'1 e o dθ'2, essa relação tem que ser isso vezes isso vezes isso. Tá certo? Você tem aqui, ó, dθ
θ' 2 é igual a 1 sobre determinante de A do θ'1 do θ'2. Portanto, exatamente o contrário do que a gente imagina, que a gente sabe que acontece com os números C, né? Números combinantes. Tá certo? A gente também definiu, né, uma função delta, né? Delta de θ igual a θ. Essa função faz tudo que uma delta faz, né? Uma álgebra comum, ela vai fazer delta de θ igual a 1. Né? Se você fizer integral em dθ, delta de θ, f de θ, né? Isso daqui vai ser integral em dθ, θ vezes a mais dθ, né? θ2 é 0, integral de dθ é 1, então isso aí dá o a, e isso aqui é exatamente o f de 0. Depois dessa definição que você deu de determinante para baixo, me parece que a integral de integral de dθ igual a 1 não é conservada a sucessividade variável. Não é? Por causa daquela definição, Se eu falar que θ é igual a θ ponto, o dθ vai ser igual a ao quadrado de dθ ponto. Dθ vai aparecer 1 ao quadrado dentro da integral. Não, peraí. O dθ é igual a... Suponha que essa linha seja a θ. Não é isso? Não é condenado. Então, seu dθ linha é igual a 1 sobre a dθ. Essa que é a jogada. Então, a ideia é que integral de θ' seria integral de dθ θ. Substitui todo mundo aqui. Você tem dθ sobre a e a θ. Beleza? Funciona. Outra coisa que eu acho que a gente já viu também é que a delta tem uma representação integral também, né, dentro da álgebra de gráfico. Né? Você tem d0 exponencial de zeta, né? Onde zeta é também uma variável de gráfico, tá certo? Isso daqui vai ser integral em d zeta de 1 mais i zeta de delta, tá certo? E, portanto, isso daqui vai ser i θ é igual a i delta de θ. Certo? Uma coisa que vai ter bastante utilidade na hora em que a gente realmente decidir calcular, né, objetos envolvendo integral funcional, envolvendo férmions na integral funcional, vai ser o determinante funcional. Né? Então, deixa eu mostrar para vocês uma fórmula que pode ser generalizada para dar os determinantes funcionais. A gente vai generalizar em seguida. Né? A fórmula é a seguinte: vamos calcular essa integral. Exponencial menos Pela estrutura que a gente está vendo aqui, isso parece muito com o que a gente já calculou
caso bosônico, né? Forçado. Né? Por exemplo, oscilador harmônico. O oscilador harmônico tinha a integral que restava, né, no dy, né? Era exponencial de y, operador y. Quando você tinha um oscilador harmônico forçado, você tinha um termo do tipo fy, né? Às vezes para calcular. Isso é uma generalização gaussiana, vamos dizer assim, daquela integral que estava aparecendo lá. O interessante dessa generalização é o seguinte, né? Você pode fazer aqui θi estrela, não tem nada a ver com o complexo conjugado, em princípio. Estou simplesmente chamando isso de uma variável dependente, né, do θi. Eu vou supor que eu faço uma mudança de variáveis. Essa linha aí é igual a m de j, ΔJ, mais ci. Né? A inversa dessa mudança de variáveis vai ser de que θi é igual a m de j menos 1, ΔJ menos cj. Certo? A outra proposta de mudança de variáveis, né, que a gente vai colocar aqui, vai ser a seguinte: θ linha estrela é igual a θi estrela mais cj estrela menos j menos 1. Isso aqui está meio estranho nesse momento, mas vai ficar mais claro porque daqui a pouco. Legal. Então, a integral original, agora você pode agrupar, né? Por exemplo, olha só, esse termo, você pode botar θi estrela em evidência, vai ficar com mj ΔJ mais ci. Certo? Isso é exatamente a mudança de variáveis que eu estou propondo aqui. Então, quando a gente faz esse agrupamento, a nossa integral vira determinante de m e j, integral do produtório i de dθi estrela, dθi exponencial de menos θi estrela, θi linha. Já agrupei, tá vendo? Eu agrupei MJ ΔJ mais CI. É o θ'. Está aqui. E aqui eu mudei de variável. Certo? Daqui o jacobiano. Tá? A nossa mudança de variáveis ela envolve uma translação e envolve uma transformação linear, o MJ. A translação, a medida é definida como sendo invariante translacional. Né? E a mudança de variáveis, a gente dá conta com a regra que a gente acabou de colocar aqui. Né? Ao invés de ser 1 sobre o determinante, vai pelo determinante mesmo. Né? Mais o quê? Mais... no lugar onde eu tenho ainda θi, ali, né? Aqui, eu tenho que substituir a inversa da transformação que eu fiz. O θi é mj menos 1, θ' j menos cj. Então, substituindo ali naquele ci estrela, eu vou obter isso aqui, né? Ci estrela, mj menos 1, θ' j menos cj. Certo? Agora eu coleto do outro lado, né? Aqui eu tenho um termo que não depende nem de θi nem de θi estrela. É assim, ci estrela, mj menos 1, θ' cj, tá certo? Ci estrela, mj menos 1, cj. Isso aqui não depende de nada que está sendo integrado, pode ser tirado da integração, da variável de integração. E eu fico com esse cara aqui, ó.
MIJ menos 1, θ' J, né? CI estrela, MJ menos 1, θJ, e aqui tem um θ' I. Então, eu posso redefinir, né, esse cara que está aqui como θ' J, estrela, que estava aparecendo ali. Tá? Quer dizer, eu posso trocar aqui I com J, J com I, né? E aqui eu fico exatamente com θ' estrela I. Olha lá. É o θI mais o CJ estrela MJI menos 1. Né? Então, esse cara que está aqui, né, na variável θ estrela, né, isso aí não passa uma translação. Né? Eu não tenho uma transformação linear dos θ, eu tenho uma translação. A medida do dθ é invariante translacional. Então eu vou ficar com o seguinte: determinante do MJ, integral, produto fragmento, dθ estrelinha, dθ', e aqui aparece em cima, né, exponencial de menos θi estrela linha, θi linha, vezes a exponencial de CI estrela MIJ menos 1 CJ. Tá certo? Isso aqui não está sendo integrado, né? Não depende nada de θ. O que está sendo integrado aqui é esse cara aqui, ó, θi estrela θi. Esse cara, né, é uma soma, então você pode transformar ele num produto, né, da exponencial de menos θi linha, né? O produtório disso é da exponencial da soma, né? Agora você pode integrar esse cara aqui com as integrais e fazer cada uma das integrais individualmente, sem problema nenhum. Então, por exemplo, a gente tem a integral dθi estrela linha dθi, né, da exponencial de menos θi linha estrela, θi estrela linha, θi linha aqui também. Então aqui a gente substitui nossa exponencial por 1 menos, né, θi estrela linha, θi linha, e acabou, né? Veja que eu não tenho uma soma sobre i, eu tenho i fixo. Então, se eu botar o próximo termo aqui, vai envolver θi ao quadrado e θi estrela ao quadrado, linha, né? Dá zero. Então, o exponencial morreu aí. O primeiro termo da integração dá zero. O segundo termo você pode trocar θi linha com θi linha estrela, né? Fazer a integral de θi linha vai dar 1, depois fazer a integral de θi linha estrela vai dar 1, esse negócio dá 1. Né? O resultado é que a integral que a gente está querendo calcular dá o determinante do MIJ vezes exponencial de CI estrela MIJ menos 1 CJ. Tá certo? Essa maneira de você escrever um determinante, né, é uma maneira sensacional, que tem aplicações profundas, né, nas interações fortes. Né? Lá nas interações fortes, quando você está quantizando a cromodinâmica quântica, né, você chega numa situação em que você tem que calcular um certo determinante funcional. Bom, se você soubesse calcular o determinante funcional, estava tudo resolvido, você não precisava falar em variáveis de grau, não precisava falar em nada disso. Né? Só que você não sabe, porque esse determinante funcional foi definido para uma configuração de campo externo arbitrário. Então
a melhor maneira de você fazer isso é você transformar o seu determinante funcional numa integral sobre uma álgebra de Grassmann. Aí você coloca uns campos a mais, justamente para se livrar do determinante funcional. Quando você coloca esses campos a mais, isso é equivalente a você somar um termo a mais na sua ação. Esses termos a mais que você soma na ação são chamados de fantasmas. Fantasmas de Fadeev-Popov. Você é que já ouviu falar nisso. Fantasma de quê? Fadeev-Popov. É assim que fala. O mais estranho que eu vi foi os demônios de Marx. Não, mas esses são mais sinistros. Esses são mais sinistros. Não, os fantasmas são mais sinistros mesmo. Porque Não, o demônio de Marx eu O não problema lembro. é que o demônio de Maxwell não existe. E os fantasmas de Fadeev-Popov existem. E tem aquele negócio também de fantasma bom e fantasma ruim, não tem? Tem Ruim, um tipo de fantasma. tem. Eles são fantasmas justamente porque eles, em princípio, só parecem ser fantasmas ruins. Né? Mas no final eles são fantasmas bons. Mas não todos, tem os ruins. Tem os ruins. Olha lá, o tricolor lá. Torcendo pro Mengão, hein? Campeão, né? Vamos lá. Os demônios da guerra. Hipócritas. Enfim, o que é um fantasma? Né? Um fantasma é um campo que ele entra na sua Lagrangiana com a métrica errada. Tipo assim, os campos eles são capazes de criar ou aniquilar estados de uma partícula. Os estados de uma partícula que esses campos aniquilam, que eles criam, são estados que têm norma negativa. Norma negativa. É preciso se acostumar com uma ideia que é a seguinte: o espaço de Hilbert, que você viu até hoje, tem norma positiva definida. Por isso que ele é chamado de Hilbert. Né? Uma das coisas que define o espaço de Hilbert é isso. Quem fez de nome negativo foi quem? Gilberto? Quando, hein? Nada. Quando a gente vai para... quando a gente tenta quantizar a eletrodinâmica, tá certo? Só para não ficar dizendo que isso aí é coisa de campista, né? Não tem nada para Tá bom, mas só que eu já estou me prevenindo. Então, quando a gente tenta quantizar a eletrodinâmica, a gente descobre que, para fazer isso de uma maneira relativisticamente covariante, né, você tem que conviver com alguns estados que têm norma negativa. Então, seu espaço de Hilbert ele passa a ter métrica que não é positiva definida. Então deixa de ter um espaço de vida. Deixa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que definir o chamado espaço de Hilbert físico. Aí a gente já estreita o conceito de espaço de Hilbert para isso. O espaço de Hilbert físico é um espaço de Hilbert mesmo, de verdade. Né? Mas o espaço de Hilbert vai ser o espaço dos estados onde há norma positiva definida sobre eles. Para isso você precisa fazer um tipo de projeção. Você precisa jogar fora os estados de norma negativa definida, de norma negativa, porque esses estados, inclusive, vão contribuir problematicamente para a unitariedade da evolução temporal do seu sistema, né? Entre outras coisas. Né? Mas você consegue fazer isso com um procedimento que é conhecido como procedimento de Gupta-Bloiler na eletrodinâmica. Você usa o gauge de Coulomb, você projeta o seu estado de Hilbert físico, dizendo que o estado de Hilbert físico, espaço de Hilbert físico é aquele onde a condição de Lorentz, por exemplo, é válida. Sobre os estados sobre os quais a condição de Lorentz é válida. E aí você consegue fazer essa definição. Fazer essa mesma coisa para o chamado caso não abeliano, ou seja, para uma teoria bem mais complicada, como, por exemplo, a cromodinâmica quântica ou o próprio modelo padrão, foi um problema e tanto. Né? Um problema e tanto que foi resolvido por volta de meados dos anos 70. Né? E resolvido em particular com essa formulação do Fadeev-Popov. Né? O Fadeev tem um livro sensacional, um livro muito legal, com Slavnov, tem aqui na biblioteca. Teorias de Calibre, isso é um título humilde, um livro fininho, mas ali para você passar de uma linha para outra não é uma moleza não. É russo? Russo. Professor, Mas as coisas estão lá, tudo lá, tudo que você precisa. então você tem um problema de determinante funcional, você usa esse formalismo aí. Tem um problema não, eu não sei calcular. Você não sabe calcular. Aí com esse formalismo, olha só, né? Esse formalismo, faz o contrário, eu tenho determinantes
faz com que o C é zero, tá certo? O C é zero, tem um determinante. Aí, se o C é zero, eu volto para cá e olha o que eu encontro. Essa teoria é equivalente a isso aqui. Se minha integral funcional ela já envolve uma integral sobre os outros campos, eu defino mais campos, que são esses caras que estão aqui. Esse M, ele é um cara que depende dos outros campos, e é por isso que eu não consigo calcular o determinante dele. E aí eu posso tentar fazer uma conta perturbativa com o auxílio desse cara. Essa é a jogada. Então eu posso ter uma abordagem perturbativa a um problema que, em princípio, inicialmente, não tinha, obviamente, um viés perturbativo. Mas o que eu entendi é que, tipo, quando você faz isso, surgem os fantasmas. Só que depois... Aqui não dá para ver isso. Mas depois, aparentemente, você consegue se livrar deles. Não. Acontece o seguinte, acontece que esses fantasmas eles só vão circular dentro de loops. E a partir dentro de loops, falando coisas aqui para a plateia errada, vamos dizer assim. Dentro de quê? Loops. Esses loops eles são para o curso que eu dou na terça-feira, não é para esse curso de hoje. A minha cabeça está confusa. Né? Os fantasmas eles não aparecem como estados assintóticos. Eles não aparecem em detetores de partículas. Né? O seu formalismo se assegura disso, que você não vai precisar considerar esses fantasmas ali. A pergunta é, com os fantasmas, a minha teoria unitária, eu tenho a unitariedade preservada, há uma prova que sim, você pode fazer isso. Então, na verdade, os fantasmas ajudam você a ver que a sua teoria é unitária, no final. Eles ajudam. Né? Eles não prejudicam, são bons fantasmas. Fantasmas legais. Então não tem nenhuma desvantagem em usar isso? Não, pelo contrário. Porque geralmente quando você tem um problema que você não consegue resolver, tem outro método legal que faz isso aqui, mas no final tem outro que você não consegue resolver. Não, esse método, essa coisa que eu estou citando, te leva justamente para uma situação que você pode abordar o problema. Em contraste com uma outra situação onde esse problema seria muito dificilmente abordado. Entende? Ou seria abordado de uma forma incontrolável, por exemplo. Então, isso é uma técnica, isso é um benefício da integral funcional. Sem a integral funcional, para enxergar essas coisas todas, seria um inferno. É uma coisa completamente inviável. Né? Eu estou dizendo inviável aqui, mas deixa eu me corrigir, porque estou gravando. Né? Não é tão inviável assim, porque pioneiros da quantização das teorias de calibre enxergaram isso por outros métodos. Os métodos deles são profundamente mais obscuros do que a integral funcional. A integral funcional deixou tudo claro. É menos agradável. Muito menos agradável, muito mais difícil. Né? E muito mais difícil. Isso pode ficar gravado. Tá certo? Bom, deixa eu só dar uma pincelada aqui no que vai acontecer quando a gente considerar uma teoria de campos fermiônica. Né? A gente precisa considerar uma teoria de campos fermiônicos, que são esses caras que a gente vai utilizar para definir, né, o problema equivalente a um sistema de N férmions de número finito de graus de liberdade. Né? Então, como eu disse no início da aula, né, esses campos eles têm que ter essa estatística fermiônica, porque é isso que vai dar a antissimetria da função de onda, no final das contas. E para você, a gente só foi para as variáveis de Grassmann porque a gente precisava, né, justamente garantir que a gente estava conseguindo objetos que obedecessem a essa estatística fermiônica. Né? Então, o funcional, vamos dizer assim, o objeto básico, a função de partição, se a gente quiser, né, de um sistema fermiônico, né? Deixa eu colocar aqui nos fones. Vai ser uma coisa desse tipo. Né?
Vê que está mais ou menos do mesmo jeito como está colocado ali, não é à toa, né? Essa ação com os termos de fontes que a gente está colocando, ela está colocada de propósito para que você possa calcular derivadas funcionais em relação às fontes e fazer cair esses campos fermiônicos aqui, que vão gerar valores esperados de produtos temporalmente ordenados de operadores, que nem a gente já viu que acontecia na representação de Heisenberg, né? Esse S, de psi barra psi, ele é o mesmo S, né, que a gente tinha anteriormente, ou seja, ele é integral em D3x, né? D3x, de quê? De psi barra e H cortado, DDT menos H, psi. A diferença agora é que esses caras que estão aqui são campos fermiônicos. A diferença em relação aos campos bosônicos que a gente tinha visto antes, né? Então, essa medida fermiônica, ela vai implicar no seguinte, que você pegou, por exemplo, esse teu psi de x e você expandiu esse cara como somatório em N de Cn φn de x. Então, esses φn são um conjunto completo de funções ortonormais qualquer, né? Você pode pegar o psi bar também e expandir um outro conjunto completo como esse. Então, a tua medida fermiônica, ela pode ser definida, né, dessa maneira, onde agora esses CNs são números de Grassmann. Tá certo? Se você não tivesse esse cara que está aqui, se essas fontes fossem zero, né, chamando esse cara aqui de M, por exemplo, o resultado dessa integral funcional aqui, o z de zero, vamos dizer assim, seria exatamente o determinante desse M, por uma generalização para a dimensão infinita daquela fórmula que a gente colocou ali. Tá certo? Bom, isso daqui em princípio é só o começo, né? Mas nesse momento a gente vai parar por aqui, né? Porque avançar nisso significa realmente talvez entrar no curso de sistemas fortemente correlacionados, né? O curso de física da matéria condensada, né? Por exemplo. E não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é a gente fornecer essas técnicas de integral funcional, deixar vocês com isso dentro do arsenal de vocês para poder eventualmente abordar um problema desse, se for o caso, né? Então vamos seguir viagem aqui, cuidando dessa parte do espalhamento, né? A gente tem só 20 minutos pela frente, então eu vou apenas fazer uma apresentação, tá certo? No início do tópico, e a gente deixa a aula que vem para começar a desenvolver isso realmente. Só lembrando, sexta-feira não tem aula. Você chegou depois desse aviso. Esse aviso que eu queria dar de novo. Sexta-feira, nessa sexta não tem aula. Então vamos lá, vamos discutir um pouco essa questão do espalhamento, né? Fala, professor. Ele está sinalizando para a rapaziada segurar o elevador para ele. Pensa que tem um passarinho preso aqui no CBPF, não é igual mesmo. Eu gosto muito de quadros de giz, mas quando a gente está gripado, cara, isso não é realmente a melhor coisa do mundo, não. Bom, a questão do espalhamento, né, é uma opção que eu fiz aqui de falar sobre isso para vocês. Não necessariamente tem nada a ver com integral funcional, tá certo?
Mas o que a gente vai tratar aqui não é da teoria de espalhamento pelo potencial, que é uma matéria que eu acredito que a maior parte das pessoas tenha visto nos cursos de graduação, né? Mecânica quântica. Também, que tem os parâmetros clássicos. Aí você tem lá ondas parciais, você tem uma série de técnicas lá. Aproximação de Bohr, né? Problema de Rutherford, problema de... Isso. E tem outras palavras-chave que a gente tenha visto, né? Daquela declinação. Amplitude de espalhamento, teorema óptico. Um monte de função de Henkel e tudo misturado ali. Isso. Que me dá pesadelo. Não vamos falar de nada disso. Eu vi passado isso, né? Aquele livro laranja, Elada de Geometria Quântica. Pode ser. E ele abre as pontas, que é legal. Isso não significa que você não vai chegar nisso se você não insistir. Se você insistir, você chega nas funções de Henkel, nas coisas todas, né? Não tem problema não. Agora, o que eu queria colocar aqui era justamente uma discussão da teoria de espalhamento em termos da matriz S, né? Essa discussão é uma discussão absolutamente geral, né? E ela não se restringe a sistemas não relativísticos. Ela pode ser facilmente estendida, pelo menos os tópicos principais dela, também para sistemas relativísticos, tá certo? Então, hoje, o que eu queria colocar aqui para vocês, essencialmente, era a descrição do problema de espalhamento, só isso, da questão que a gente aborda no problema de espalhamento. Um problema de espalhamento, em geral, é uma situação assim: você tem um certo número de partículas, vamos chamar de N, né, num tempo muito anterior a uma determinada interação, tá certo? Vamos chamar essa situação aqui T igual a menos infinito, ou T tendendo a menos infinito, né? Aí, numa certa região temporal finita, numa certa caixa temporal finita, acontece interação, acontecem coisas entre essas partículas, tá certo? Eu posso supor que, por exemplo, eu tenho um potencial de interação entre as partículas que depende da distância entre elas, que tem um cutoff, que tem uma blindagem. Por exemplo, no caso do eletromagnetismo, né, o fato de eu ter cargas positivas e cargas negativas faz com que efetivamente a interação eletromagnética não seja de alcance infinito, né? Efetivamente. Ela é de alcance infinito se você tivesse só uma carga no universo, né? Mas se você tiver uma carga positiva e uma carga negativa, né, isso já te forma um dipolo, e o potencial de um dipolo no infinito ele cai muito mais rápido do que 1 sobre R2, tá certo? E assim por diante. Então você vai ter uma tendência, quanto mais cargas você coloca numa certa região, positivos e negativos, neutralizando, de criar regiões que são blindadas, que são neutras. Então sua interação eletromagnética tem também um certo raio de alcance efetivo. Então não é um grande problema, né, do eletromagnetismo você dizer assim: o eletromagnetismo tem interação infinita, tem raio de alcance infinito. Então como é que fica isso daqui onde você está dizendo que só há uma região de interação finita aqui? Não. Efetivamente tem uma região de interação finita, né? Isso seria um grande problema para a gravitação, né? Porque você não tem massa positiva e massa negativa. Então não tem como blindar a interação gravitacional, assim como você blinda a interação eletromagnética. Ao potencial de Yukawa também. Interações fortes, né? Mas essa interação de curto alcance, porque a partícula que conduz essa interação ela tem massa e ela decai, que é o pico, né? Pelo menos o argumento original do Yukawa. Dentro da descrição mais moderna das interações fortes, essas interações são mediadas por gluons e elas ocorrem entre quarks. O raio de ação dessa interação é menor ainda, né? Tem intra-próton, intra-nêutron, intra-meson, tá certo? Menor ainda. Então o alcance dessa interação realmente é mais... As interações fortes têm outros problemas que eventualmente a gente discute depois, né? Acho que o determinante desse ano dele é 0, né? Que você não pode inverter, não tem um negócio assim? Não. O problema da interação forte é que ela é forte. Entende? Não, esse é o grande problema. O determinante também, porque ela não é inversível, não tem equação que sobra. Não, você falou hessiano. Esse ano. Pois é.
Isso aí, quando você está falando de uma hessiana, é porque você está considerando sistemas com vínculos, né? Sistemas dinâmicos vinculados, vínculos hamiltonianos. E esse problema é um problema do eletromagnetismo também, não é um problema só da QCD. Quer dizer, todas as teorias de calibre são sistemas dinâmicos vinculados e, portanto, ela tem determinante da hessiana igual a zero, tá certo? Mas isso não quer dizer que você não consiga tratar. Você consegue tratar e consegue tratar muito bem, inclusive entender o que está acontecendo com tranquilidade, né? O problema não é esse. O problema da interação forte é um buraco mais embaixo, que é o problema de que você não tem quarks assintóticos, você não tem estados assintóticos de quarks, você não pode preparar um feixe de quarks livres. Não dá para fazer. E parece que não dá para fazer em princípio, mas o assunto aqui é outro, né? E vamos supor que a gente tenha N partículas saindo, né, como resultado dessa interação. Essas N partículas, elas, em geral, elas vão ter os momenta, né, delas modificados em relação aos momenta das partículas que entraram. Tá certo? Então, essa situação aqui é a situação que você encontra usualmente quando você vai fazer a medida, né, do resultado do seu experimento de espalhamento. Então, ali estão os seus detetores. Aqui está o seu feixe e aqui estão os seus detetores, né? Aqui você prepara as partículas com determinados valores de energia e de momento, elas colidem ou interagem, melhor dizer assim, e você mede os produtos que saíram, tá certo? Nós vamos dizer que o estado inicial, né, que a gente está considerando é o estado assim: a partícula 1 tem momento P1, eu não vou colocar a energia aqui também, eu vou considerar que esse P, né, é um P01 e P1, tá certo? Onde o P01 é a raiz quadrada de P1 ao quadrado mais M1 ao quadrado, tá certo? Relação de Einstein. Quer dizer, essas partículas, elas, em princípio, obedecem à relação de Einstein entre energia e momento, tá? Vamos considerar isso. Isso aqui pode ser um exagero, se as velocidades forem muito abaixo da velocidade da luz, aí a relação fica sendo a relação normal, né, entre energia cinética, né, pura e simplesmente, que é a única coisa que esses caras têm, e momento, né? Então, eu tenho uma partícula de momento, quadrimomento P1, né? Eu vou indicar que eu tenho um certo conjunto de números quânticos, né, adicional sigma, que diz respeito às propriedades de momento angular, de helicidade, por exemplo, spin dessa partícula, ou helicidade, se for o caso de eu ter massa zero, tá certo? E eu posso ter sigma 1, e eu posso ter outros rótulos adicionais, né, que caracterizem essas partículas, né? Tipicamente, posso ter carga elétrica, tem carga, não tem carga, quanto é a carga da partícula, etc. Eu posso ter outros números quânticos típicos de partículas elementares, como estranheza, número bariônico, número leptônico, etc. Não importa, né? Então, esse N1 dá conta do resto dos rótulos que a gente tem que observar. Então, isso aqui são os rótulos referentes a uma das partículas, a partícula 1. Eu tenho P2, sigma 2, N2, então um rótulo referente à partícula 2. Assim por diante, até Pn, sigma N, Nn, né? Esse conjunto inteiro, né, eu vou denotar com uma notação aqui, que você pode chamar de multi-índice, né, que é um alfa, é um estado inicial, né? Quando eu escrever alfa, isso significa que a partícula 1 tem momento P1, projeção de spin sigma 1 e outros números quânticos N1. A partícula 2, etc. Então, estou resumindo uma grande parte da minha informação dentro dessa história que está aí, né? Da mesma maneira, eu vou ter uma coisa análoga no estado final, tá certo? Então, eu posso ter um beta aqui, tá certo? Um conjunto de números quânticos associados com essas partículas, que vai ser delta. E nós vamos procurar trabalhar com estados que são autoestados do hamiltoniano
associados com a mesma energia, tá certo? Eu vou, independente de eu estar considerando que as partículas, o conjunto de partículas está em igual a menos infinito ou em igual a mais infinito, antes de interagir ou depois de interagir, né, eu estou considerando que esse conjunto de partículas está associado com uma certa energia. Essa energia que está aqui é a energia total do conjunto de partículas. Então, essa energia E-alfa, por exemplo, ela vai ser P10 mais P20 mais Pn0. Tá certo? Componente zero dos quadrivetores de momento nesses casos. O que é esse mais e esse menos? Né? Esse mais e esse menos eles indicam dois conjuntos distintos, né, de autofunções da energia. Esses dois conjuntos distintos eles estão colocados assim porque a ideia é que eles satisfaçam condições de contorno distintas, condições iniciais distintas. Um conjunto de condições iniciais em T igual a menos infinito e outro conjunto de condições iniciais em T igual a mais infinito. Aí vocês vão dizer, mas que diabo de condição inicial você está falando? Você está falando de estados estacionários do seu Hamiltoniano. Né? Então, estados estacionários significa o seguinte, a evolução dinâmica desses caras é só uma fase. É exponencial de menos I é alfa T sobre H cortado. Né? Eles evoluem desse jeito. Bom, em geral, vocês estão vendo aqui que uma parte dos números quânticos que caracterizam, né, essa situação física que está aqui é contínua. Né? Então, quando você tem números quânticos contínuos indexando um estado, esse estado não é normalizado, não tem norma finita. Portanto, ele não é um elemento do espaço de Hilbert. Tá certo? Quem é o elemento do espaço de Hilbert, então? Não é o estado em questão, mas é um pacote de ondas que você monte com o estado. Né? Então, o estado verdadeiro do seu sistema físico não vai ser nenhum desses estados que estão aqui. Né? Ele vai ser, antes, um estado que você pode escrever como psi-g, que é definido como uma superposição desses estados que estão aqui. Psi-g de T, né? G de alfa e a menos I é alfa T sobre H cortado, psi alfa mais ou menos. Esse G de alfa, né, é a distribuição de momenta, né, que eu tenho de momenta entre os outros números quânticos que eu tenho. Né? Que está aqui. Quer dizer, é uma função, por exemplo, de P1, que tem um pico em P1 e saindo do P1 é zero. Como função de P2, ela tem um pico nesse valor de P2 e nos outros valores ela vai para zero. Né? O pico tem uma certa largura, isso significa que você não sabe exatamente qual é o momento da sua partícula. Né? Você sabe isso a menos de uma certa incerteza. Delta P2, delta P1, assim por diante. Né? Mas esses aqui são os estados físicos do meu sistema. E as condições de contorno que eu vou colocar são em cima desses caras que estão aqui. As condições de contorno que eu vou colocar são as seguintes. Eu quero que esse psi G mais menos de T, no limite, quando T tende a menos ou mais infinito, né, ele vá para um certo φg de T, onde esse φg de T é integral em alfa, g de alfa, que é menos i alfa, T sobre H cortado, φ alfa. Que diabo é esse φ alfa? Esse φ alfa é justamente uma autofunção da Hamiltoniana livre, não da Hamiltoniana interagente. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se o psi-g mais menos de T, no tempo T tendendo a menos infinito, vai para um conjunto de partículas livres, vai para um pacote de onda
né, que eu superpus, né, associado com um feixe de partículas livres, essa é a condição inicial que eu estou querendo que esses estados psi mais e psi menos obedeçam. Quer dizer, a resolução daquela equação de autovalores, ela está condicionada por essas condições iniciais. Condicionada por as condições é ótimo, né? Certo? Mas ela está determinada por essas condições iniciais. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer com essa condição que está aqui é o seguinte: no tempo t igual a menos infinito, eu estou tendendo a uma situação física onde todas essas partículas estão livres. Eu tenho o mesmo pacote de onda, tá certo? Só que esse pacote de onda, ele superpõe partículas livres. Evolui-se no tempo, eu saio dessa situação menos mais infinito, aí eu encontro um negócio complicado. Tá certo? Por exemplo, se eu pegar o psi mais, né? Quando o tempo t igual a menos infinito, né, esse cara é um psi mais g, né? Esse é um φg, né? É um pacote de ondas com a mesma função de superposição, etc., associado com partículas livres. Mas se eu deixo o tempo passar, por exemplo, eu vou olhar para esse cara em t igual a mais infinito, né? O que acontece com ele? Né? Ele evolui para outra coisa, né? Ele evolui para uma certa superposição de funções de onda de partícula livre, mas não mais associadas só com aquele pico alfa. Pode ter alfa, alfa linha, alfa 2 linhas, alfa 3 linhas, alfa 4 linhas. Por quê? Porque o resultado desse experimento de espalhamento é completamente imprevisível. Né? O que você pode calcular isso aqui? Só probabilidade. Você não sabe o que vai sair daí, com certeza. Né? Então, o que vai acontecer aqui é justamente o que interessa. Tá certo? O que você quer saber, né, que a gente vai ver na aula que vem, é como que a gente delimita esse problema de calcular a probabilidade, a densidade de probabilidade associada com cada alternativa que esteja disponível pela dinâmica do sistema. Tá certo? Essas probabilidades vão constituir a matriz S. Tá certo? A matriz S, essencialmente, vai ser a amplitude de probabilidade de um processo particular acontecer. Essa configuração que eu designei por alfa, evoluir e terminar numa certa outra configuração que eu vou designar por beta, por exemplo. Eu tenho a probabilidade disso acontecer. Essa probabilidade vai ser a matriz S. A gente vai falar sobre isso devagar. Certo? Beleza. Fechou por hoje.